vocês a palavra, e cada um se comporta como ela é valorizada para si. Amém? Eu gostaria de ser direto no que o Senhor colocou ao meu coração, e para que fique memorizado, gravado na mente de vocês, repitam comigo em alto bom som, diga comigo: a lei é boa. Eu sei que nós sempre utilizamos o texto, eu estou me referindo ao segundo texto do Evangelho de Jesus, escrito e narrado por João Marcos, que retrata a história de um deficiente visual chamado Timeu, porque Bar significa filho, então ele era o filho de Timeu, que aparece sem um nome. Nós sempre utilizamos este homem nos louvores, nas nossas reflexões cotidianas do dia a dia, para usar o mesmo como exemplo de inspiração, motivação para a nossa vida. E a grande verdade é que esse homem estava totalmente errado. Eu gostaria de, sem nenhum comentário terceirizado ou paralelo, somente a Bíblia mostrar-lhes que na verdade esse homem estava errado. Diga comigo: como pode alguém que está errado nos ensinar tanto? Existem três coisas na vida que a partir dela ou nós estaremos certos ou errados. Eu poderia utilizar uma definição paralela de fora aqui, para mostrar-lhes a vocês, mas como nós estamos num culto, o que é válido aqui é a própria palavra do nosso bom Deus. A primeira coisa que perante ela na vida nós poderemos estar errado, diga comigo, é a lei. Tito, o que seria a lei? A lei para alguns é ruim, mas por isso eu fiz questão de ler com vocês a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé chamado Timóteo, no capítulo 1, na sua primeira carta, no versículo de número 8. O apóstolo Paulo contradiz toda aquela ideia formada que nós temos sobre a lei, porque o apóstolo Paulo diz que a lei não é ruim, mas a lei é boa. Tito, mas como que a lei é boa se muitas pessoas são injustiçadas por causa da lei? Se a lei é boa, porque muitas pessoas são vítimas desta lei. E a grande verdade, então, é que o apóstolo Paulo não está definindo por completo a lei. Ele está dando uma das grandes definições que a lei tem, porque ela tem diversas. O apóstolo Paulo não está falando de alguém usando a lei no versículo 8, mas ele está falando sobre a essência da lei. E por essência a lei é boa, mas ele continua dizendo, a lei é boa por essência, por natureza. Mas ele diz, se quem estiver utilizando a lei, utilizar de forma correta e adequada. Então, nosso problema nunca será com a lei. O nosso problema sempre será com quem usa a lei. Isso é um reflexo na nossa sociedade. Porque quem usa a lei não é perfeito. Quem usa a lei falha. Quem usa a lei erra. Então, o nosso problema não será com a lei em si, mas com quem está utilizando para o seu bel prazer, para atender às suas vontades. Então, a partir da lei, nós poderemos estar certos ou errados. E qual que é a segunda coisa, Tito, que a partir dela nós poderemos estar certos ou errados na vida? Diga comigo, consciência humana. O que seria a consciência humana de forma muito simplificada, genérica e direta? A consciência é a sua testemunha pessoal. O que os seus olhos veem, tua consciência testemunha. Aonde a sua mão é colocada, sua consciência testemunha. O que os seus ouvidos ouvem, tua consciência testemunha. Aonde os seus pés vão, tua consciência testemunha.
E vai chegar um momento na vida cristã que não importa se você é novo convertido e tem 1 ano, não importa se tu tem 10, se tu tem 20 anos de vida cristã, se tu tem 40, se tu tem 50, vai chegar um momento na vida cristã que todos nós vamos errar feio. Eu disse feio ou bonito? Feio ou bonito? Porque não existe erro bonito, todo erro é feio. E naturalmente, mesmo tentando fazer o bem, como o próprio apóstolo Paulo pontua, você vai fazer o que é má, você vai errar. E naturalmente, quando nós erramos na vida cristã, porque você tentou acertar, mas errou, quando você for tentar colocar a sua cabeça debaixo do travesseiro, obreiro, líder, jovem, adolescente, não importa. Tu pode estar cansado, cansada, tu não vai conseguir dormir. Porque depois de você errar, está lá uma voz que ninguém consegue silenciar na face dessa terra, é a voz da nossa? Tu pode fugir da voz do teu pai, da voz da tua mãe, da voz dos teus líderes, tios, avós, primos e parentes. Mas a consciência é uma testemunha pessoal, ela está dentro de você. E não tem como fugir da voz da consciência. E vocês percebem que nós confundimos a voz da consciência com a voz do Divino Espírito, porque há uma linha tênue, quase que invisível, entre a voz do Espírito Santo e a voz da consciência. Tito, e quando eu sei distinguir, quando eu sei fazer a diferença, quando é minha consciência falando comigo, e quando é o Espírito Santo falando comigo, existem pessoas que erram tentando acertar, mas existem pessoas que estão errando porque elas não aguentam mais se recuperar. Então chega um momento que na vida cristã satura. A pessoa está cansada de vir para o culto, está cansada de ouvir palavra, está cansada de ouvir louvor, está cansada de ouvir o texto sagrado e fala assim, esse texto eu já conheço de cor e salteado, e se contar esse texto de trás para frente, eu também já sei. Eu estou cansado, e tem uns que são extremistas ao ponto de dizer, não me fala de crente, não me fala de oração, não me fala de culto. E quando eles tentam ir errar, aqui está a diferença da voz do Divino Espírito para a voz da consciência. Diga comigo, a consciência só fala. Você vai errar, você vai tentar ir voltar para a rota do erro. Sabe o que sua consciência fala? Não vai. Você vai tentar desbloquear o contatinho e sabe o que sua consciência fala? Não desbloqueia. Mas tem uns que são persistentes. Aí fica no desbloqueia, bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia, bloqueia. Fica forte, fica fraco, fica forte, fica fraco. E sua consciência fala assim, ó, não faz. Mas ela só tem o poder de falar. Mas aqui está a diferença da voz da consciência para a voz do Divino Espírito. Diga comigo, o Espírito Santo, não só fala. Tito, o que o Espírito Santo faz então? A Bíblia está dizendo, está escrito, que o Espírito Santo é o único que além de falar, somente ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E só quem esteve prestes a errar, se você não é perfeito assim como eu não sou, sabe como é ouvir essa voz. Tu está designado para bater a cabeça na parede, para ir para a rota do erro, mas de repente tu ouve essa voz que é meiga, mansa, e que quando toca o coração aquece a nossa alma, e de repente de alguém que estava indo para a rota do erro, tu está num culto como esse, não porque tu é bonzinho e boazinha, não porque eu mereço ou nós merecemos, é porque o Divino Espírito não falha no seu papel. O que seria da nossa vida se não fosse o Divino Espírito nos convencendo? O que seria da juventude, dos moços e das moças, se não fosse o Divino Espírito falando ao coração? O que seria da nossa família se não fosse o Divino Espírito falando de uma forma que somente Ele sabe falar para convencer? Se nós estamos nesta noite reunidos em torno da mesa de Deus, não é porque nós merecemos, é porque o Divino Espírito não é igual eu e você. Nós desistimos,
nós recuamos, mas o Divino Espírito nos convence, nos cativa, nos constrange. E se tem alguém nesta noite que acredita que o amigo Espírito está no nosso meio, se você puder, já deixe escapar pelo canto da boca a primeira palavra de celebração ao teu Deus, porque Ele continua convencendo. A partir da lei nós poderemos estar certos ou a partir da consciência nós podemos estar certos ou errados. Então deixa eu ver com vocês o texto. Tito, tem lei em Jericó que diz que qualquer deficiente visual ou físico está impedido de gritar o nome de Jesus? Diga comigo, não tem. Não tem lei nem judaica do povo judeu e nem lei romana, pelo contrário. Eles deram uma permissão para esse homem ser legal no que faz, porque ele tem uma capa que lhe dá autoridade para viver à mercê da misericórdia alheia. Então ele é um pedinte. Então ele não está ali ilegal, ele está ali legalmente. Então a partir da lei, diga comigo, ele está certo. Tito, como é que está a consciência desse homem? Diga comigo, leve e tranquila. Como que nós conhecemos alguém com a consciência leve e tranquila? Pelo comportamento. E, ao meu ver, um dos personagens com a consciência mais pesada na Bíblia é Judas, que depois de identificar Jesus com um beijo e pegar a sua recompensa, que eram as moedas, o texto diz que a consciência dele, pelo comportamento, estava tão pesada, que vocês conhecem o triste fim da história de Judas. Então a consciência fica pesada pelo nosso comportamento, e o comportamento desse homem, gritando o nome de Jesus, não diz que ele está com a consciência pesada, mas ela está leve e tranquila. Então ele está certo a partir da lei, porque não tem. Quando não tem lei, o seu comportamento é certo, porque a lei esclarece o que é certo ou errado. Consciência leve e tranquila. Tito, por que você disse que ele está errado? Porque na vida você pode estar errado a partir da lei, da consciência, diga comigo, e a partir da ótica. O que seria a ótica? A ótica é a forma que você vê e interpreta. Vocês percebem que no texto tem pelo menos 3 óticas? Cada narrador narra a partir da sua ótica. Mateus narra a partir da sua ótica. João Marcos a partir da sua ótica. Dr. Lucas a partir da sua ótica. O amado João a partir da sua ótica. E só pode ter os relatos de Cristo Jesus por causa da ótica de cada um que presenciou e viu os acontecimentos. E a segunda ótica, diga comigo, a segunda ótica é a de Jesus. Jesus tem uma ótica diferente. Quem está narrando tem outra ótica. A terceira ótica, diga comigo, é a ótica do povo. Quantos aqui já andaram de coletivo extremamente lotado? Levanta a mão. Perfeito. Olha para cá. Isso aqui é natural. Quando você está no coletivo extremamente lotado, que vai ter um dia porque o motorista ou o cobrador, dependendo do que você pegar, é natural que você já teve que lidar com essa situação. Você precisa descer no lugar e você sinaliza com o botão que vai descer, a luz acende, porém, é natural que em dados momentos, por uma falha de quem estava ali, ele passa do ponto e não para. Você não pede para ninguém, mas de repente, no coletivo vai se levantar um coro, no sentido vocal, ao seu favor. E sabe o que eles vão falar, sem você pedir? Motorista vai? Vocês estavam lá mesmo, olha para cá. Tito, e por que eles levantam esse coro ao meu favor? É porque a partir da ótica deles você está certo, você sinalizou para descer. Mas o motorista ou o cobrador que estava ali, por alguma falha, não é perfeito, passou do ponto. Então, na ótica do povo que está ali, te vendo, você está certo, e quem não parou está? Se esse homem chamado Timeu estivesse certo, a partir da ótica do povo, quando ele gritasse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, se ele estivesse certo, a partir da ótica do povo, então eles iriam levantar a voz unanimemente, juntos iriam dizer, Senhor, tem como o Senhor parar para atender o necessitado? Mas vocês conhecem o texto, foi o oposto. Eles levantaram um coro no sentido vocal e musical,
uniram a voz e com uma frase seca falaram assim: cala-te. Diga comigo, tem horas na vida? Que eu só estarei errado perante a ótica do povo. Vocês aguentam mais um pouquinho? Há 3 óticas no texto, mas diga comigo, só uma é perfeita. João Marcos, que está narrando, não tem uma ótica perfeita. Os discípulos não têm uma ótica perfeita. O povo não tem uma ótica perfeita. Mas aquele que é o principal, que traz as boas novas, que se chama Jesus. Eu preciso liberar para vocês, diga comigo, a minha ótica tem 2 verdades. Tito, qual é a primeira verdade sobre a minha ótica? Diga comigo, a minha ótica falha. É natural que perante os textos sagrados nós sempre nos identificamos com algum personagem. E eu não sei vocês, mas como Samuel, que teve 3 ofícios, porque ele foi sacerdote, ele foi juiz, e ele exerceu o ofício profético, ele foi profeta. Só que quando vocês olham para o ofício profético de Samuel, é assustador, porque nenhuma palavra que Samuel proferiu caiu por terra, então todas aconteceram. Quando ele encerrou o seu ministério, ele chamou a congregação e disse: se uma palavra que eu profetizei caiu por terra durante o meu tempo de exercício ministerial, se levante um. Não se levantou ninguém, porque tudo que ele profetizou aconteceu. Mas voltem quando ele está lá na casa de Jessé o belemita, direcionado por Deus, porque o tempo era de transição, Deus havia rejeitado Saul, e o próprio Deus pediu para Samuel não ter dó de Saul, porque ele já havia rejeitado. E quando ele chega na casa de Jessé, ele fala: dentre os filhos dele, um será o rei. Quando o profeta de Deus, usado por Deus, treinado por Deus, chega, diga comigo, a sua ótica falhou. Tito, por que a ótica de Samuel falhou? Porque assim como alguém que é usado por Deus não é perfeito, isso indica que em dado momento algo sempre vai falhar na nossa vida, porque nós não somos deuses. Nós podemos ser pessoas usadas por Deus, mas nós não somos Deus. Tito, a ótica falhou. Diga, mas ainda bem que o ouvido espiritual não falhou. Então Deus disse para Samuel: Samuel, para de olhar com a sua ótica, porque aqui está a primeira verdade sobre a nossa ótica falha, porque a nossa ótica fica procurando o que está pelo lado de fora. Então a nossa ótica consegue ver cor do olho, cor do cabelo, tamanho, altura, condição financeira, tom da voz. Nossa ótica fica procurando sempre aquilo que está pelo lado de fora. Mas Deus disse para Samuel: enquanto você está olhando com a sua ótica que é limitada pelo lado de fora, eu, Deus, tenho uma ótica que não falha. Eu estou olhando o que tem dentro do coração. Deus, mas vai ter um rei? Vai ter. Quem será então? Vocês perceberam que nunca foi Samuel que escolheu Davi? Tito, mas o profeta foi lá notificar, porque se fosse Samuel que tivesse escolhido Davi, quando ele chegasse, ele iria mandar chamar Davi. Quando mandaram chamar Davi, depois que todos os irmãos de Davi passaram, e vocês conhecem o procedimento, ele chegou, ficou na porta, fizeram ele entrar, porque enquanto ele não chegasse, ninguém poderia se assentar à mesa. Mas o texto áureo, nos próprios salmos, diz que não foi Samuel, mas Deus abertamente disse: fui eu que achei o meu servo Davi. Eu não quero acabar com a alegria de vocês. Eu não quero tirar a espiritualidade do culto que está acontecendo aqui. Porém, deixa eu ser franco e sincero com vocês. Se vocês começarem a olhar essas situações difíceis que vocês estão enfrentando na vida, com a ótica de vocês, sinto muito lhe informar. Se você olhar com a sua ótica para essa situação financeira que você tem, esses boletos que parece que nunca serão pagos, esse limite do cartão que sempre você está perdendo e nunca ganhando,
vai virar uma bola de neve com a sua ótica. Se você olhar com a sua ótica para a sua família, essa família que tem hora que está bem, tem hora que está ruim, e do nada acontecem as confusões inesperadas, se você olhar com a sua ótica, sua família vai ficar mais problemática. Se você pegar essa situação de vida e começar a olhar com a sua ótica, parece que ela vai ficar mais complexa e perigosa. Mas assim como quem usa óculos precisa tirar em dado momento para descansar as vistas, Deus está nos convidando nesta noite a parar de olhar situações da vida com a nossa ótica, porque a nossa ótica falha. Ele está te convidando a olhar as situações da vida a partir da ótica dele, porque a partir da ótica de Deus, a tua situação financeira não está ficando uma bola de neve. A partir da ótica de Deus, o escape, a providência está com o tempo marcado para chegar. A partir da ótica de Deus, tua família não está ficando nem mais perturbada e nem mais bagunçada. A partir da ótica de Deus, a harmonia, a restauração, a reconciliação está chegando para dentro da tua residência. Se eu fosse você, deixaria escapar pelo canto da boca a segunda palavra de celebração ao teu Deus, porque aquele que tem uma ótica perfeita, Ele está no nosso. Eu preciso contar um segredinho para vocês e termino com vocês. Vocês prometem que esse segredinho vai ficar aqui na Bons Frutos, sim ou não? Olhe lá. Se chegar na minha região, vou saber quem contou. Posso contar sim ou não? Olha para cá, eu não vou contar a minha história, porque eu vim pregar a Bíblia. Mas quando eu tinha 7 anos de idade, diga comigo, a minha ótica muda. Tito, quando você tinha 7 anos, aconteceu o quê? Eu tinha uma ótica. Dos 7 ao 14, eu já não tenho mais a ótica de quando tinha 7 anos. Dos 14 anos, a minha ótica mudou. Porque biologicamente, enquanto nós estamos vivendo, tudo ao nosso redor e tudo em nós vai mudando constantemente, porque só Deus é imutável. Nós mudamos, nós temos variações. E quando eu cheguei aos 20 anos, a minha ótica já não era mais a do 7 e nem do 14. Porque nós vamos envelhecendo de forma anual, gradativa. E cá estou eu nessa idade que eu não posso revelar para vocês. Uns falam que eu tenho 14, outros falam que eu tenho 30, só não aceito para lá de 30. Olhe para cá. Mas vocês percebem que se você vive uma situação com uma faixa etária de idade, ela se repete em outra idade, você vai olhar essa situação de forma diferente. E aqui está o nosso problema. É porque nós olhamos para Deus como nós olhamos para nós. E aqui que está o erro. Porque o nosso Deus é diferente de nós. E Malaquias disse que um dos atributos dele é que o nosso Deus é imutável. Por isso ele disse, eu, Senhor, não mudo. E por isso vós não sois consumidos. Só que o nosso irmão Tiago, que escreveu a Carta Universal, ele foi mais além. Ele falou, quando vocês olharem para Deus, vocês vão perceber que nele, diga comigo, não há sombra de dúvida e nem variação. Tito, isso significa o quê? Significa que quando Deus te escolheu, Ele tinha uma ótica. E até hoje Ele tem a mesma ótica. Olha para cá. Diretamente, nenhum de nós somos loucos, insensatos de falar que a ótica de Deus falha. Diretamente, não. Mas indiretamente nós falamos, Tito não fala. Não, eu acredito, ela é perfeita. Não. Indiretamente, você se pega dizendo, Senhor, não tinha outro para escolher, não? Não tinha outra, não? Por que tem que ser eu nessa família, com essa situação? Tem gente que tem mais tempo, tem mais dinheiro, tem mais condição, tem mais jeito. Eu não sei nem falar direito. Põe outro. Sabe o que você está falando indiretamente para Deus? Que quando Ele olhou para a tua vida, parece que tinha algo turvo, sabe, assim, ó, na ótica dele, que estava embaçado, não tinha outro, foi você. Mas a grande verdade é que a ótica do nosso Deus não é igual à nossa. Quando Deus te escolheu, Ele tinha uma ótica, e
até hoje, nesse ano de 2024, nesse mês de agosto, eu posso garantir para vocês que, como ele é imutável, a ótica dele permanece sendo a mesma. Quando Deus te escolheu, com a ótica perfeita ele viu você caindo. Mas com a ótica perfeita ele viu você se levantando pelo poder da palavra. Quando Deus te escolheu, ele viu as pessoas liberando palavras como flecha, te humilhando, te afligindo. Mas com a ótica perfeita ele viu as pessoas que na mão não tinha flecha, mas tinha bálsamo que vinha lá da caravana de Gileade. Eu preciso te convidar a não acreditar no que os seus olhos veem, ou no que as pessoas veem ao teu respeito. Eu preciso te convidar para um nível de uma espiritualidade mais elevada. Tu está sendo afligido, humilhado, humilhada, porque tu parou de olhar para a ótica de Deus. Mas Deus está nesta noite, nesse encontro misterioso, para dizer: tu precisa acreditar naquilo que eu vi. Para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para o teu chamado. Se tem alguém que acredita no que Deus viu, celebre! Levante as tuas mãos, porque tem uma profecia dos altos céus de Deus. O teu ministério vai destravar nesta noite. Tua chamada vai destravar nesta noite. É mentira do inimigo que tu não tem dom, que tu não tem talento, que tu não tem jeito. Deus já viu, Deus já viu. Se coloque sobre os vossos pés, eu preciso orar com vocês. De sábios. Tem uma presença de Deus aqui nesta noite. Não é nem a metade do que Deus ainda vai fazer no nosso meio. Que desejo que eu estou de navegar em línguas estranhas. Há corações feridos aqui. Há mentes afetadas aqui. Você ouviu palavras que estão corroendo os teus sentimentos de pessoas que você pensou que te amava. Isso veio para atrofiar o dom de Deus sobre a tua vida. Eles estão dormindo tranquilo enquanto você está perdendo noite de sonos. Mas Deus me trouxe nesta noite para dizer: diga para os meus filhos que a ótica deles não é perfeita, mas a minha é. E o que eu vi neles eu não vou negar. Eu preciso te abençoar com esta oração. Mas eu preciso ser bem franco e sincero. Se você ficar esperando os outros verem dom e talento em você, você vai se frustrar. Tito, como que funciona? Você precisa acreditar no que Deus viu em você. Porque existem pessoas que nem te conhecem, mas só de citar teu nome já vira inimigo. Porque sabe que tem um dom de Deus dentro de você. Meu Deus do céu, tem uma obra muito grande para acontecer no nosso meio aqui. Eu preciso orar com você. Tito, eu não tenho dom, você tem. Tito, não tenho talento, você tem talento. Tudo está aí, só precisa ser ativado. E eu não sei porquê, irmãos, os que me conhecem sabem, eu não sou disso, mas eu estou sentindo que há uma disponibilidade de dons novos. Então não se assuste se Deus te convidar de forma mais íntima para se relacionar com Ele por esses dias. É o sinal que Ele estará te dando para esse dom ser desenvolvido. Coloque a mão no teu coração, eu vou orar com vocês. Eu vou orar com vocês.
O nosso Deus está no nosso meio. Ah, como Ele está no nosso meio. Como Ele está trabalhando no nosso meio de forma poderosa. Como Ele está trabalhando no nosso meio de forma poderosa. Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar por cada um dos teus filhos e filhas. O Senhor sabe que eles vieram apresentar um culto racional ao Senhor. E perante a minha ótica, Senhor, que é falha, parece que está tudo bem com os teus filhos e filhas, mas o Senhor, que tem uma ótica perfeita, sabe que o teu filho e a tua filha está vindo de noites escuras, de dias nublados, e que parece que o sol de alegria não vai nascer mais. E esta manhã que todos falam de esperança, parece que não chega na vida do teu filho e da tua filha. Mas eu quero te fazer um pedido de forma muito espiritual nesta noite. Enquanto eu uno a minha fé com a fé do teu filho e filha que está crendo na tua palavra. Faça, Senhor, o teu filho e a tua filha acreditar no que o Senhor viu nela e nele. A mãe talvez não viu, mas o Senhor viu. Pai talvez não viu, mas o Senhor viu. Os amigos disfarçados de inimigo talvez não viu, mas o Senhor viu. O Senhor sabe que esse jovem, essa jovem é mais do que um rostinho bonito. O Senhor sabe que esse jovem, essa jovem tem um potencial, tem um talento para ser explorado e para ganhar almas no teu reino. O inimigo vai armar laços, arapucas, ciladas para o teu projeto não fluir e acontecer. Mas debaixo da tua palavra, que é uma palavra rema, que é uma palavra revelada, eu te peço nesta noite, Senhor, que todo coro que se levantou como oposição, que todo coro que se levantou como voz negativa, para ferir teu filho, para ferir tua filha, com palavras de maldição, eu oro no teu nome poderoso e peço ao Senhor. Nós não precisamos de muitas vozes ao nosso favor, nós só precisamos da tua voz, 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 da tua voz. E assim como o Senhor se levantou a favor de Timeu, eu te peço nesta noite profética, se levanta ao nosso favor nessa noite, se levanta ao nosso favor nessa noite, se levanta ao nosso favor nessa noite. O inimigo te disse que tu ia ficar sozinho, adorador e adoradora, mas Deus me autoriza a dizer, diga para os meus filhos, diga para as minhas filhas, que eles não ficarão sozinhos e sozinhas. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei. Ele está se levantando ao teu favor nessa noite. Ele está se levantando ao teu favor nessa noite. Espírito de Deus, há uma obra que está acontecendo em nosso meio aqui. Meu Deus. Deus está curando muitos corações. Meu Deus do céu, os céus estão abraçando pessoas específicas aqui nesta noite. Olha essa obra, quem é espiritual entende. Eu estou vendo uma sinfonia de idiomas espirituais. Olha essa sinfonia espiritual de idioma. Meu Deus. Eu não sei vocês, mas eu estou com desejo de acompanhar essa sinfonia espiritual. Meheria, Formória, Spectuéria, Coláurea,
Camindria herieta. Com magiotos. Tetawa rema sema tetawa cha. Eu entendo nite ratawa. Olha esse mistério que desce. Olha esse novo idioma que o céu coloca na tua boca. Rema jawa samarawa. E do pamini vidiense de kemiotoiate prapa. Amana como ma pramana hawata samaya. Kemito premanana jotoyototo prapa. Há laços que se quebram nessa noite. O guerreiro de guerra entrou com mão forte. O guerreiro de guerra entrou com mão forte. Tupaminive, eu estou ouvindo o barulho da marcha. Eu vou entrar nesse mistério. Meu Deus. Que me obra eu faço.